Eu sou a Nívia Saraiva e tô aqui com o Guria na Estrada. E o Guria na Estrada é um podcast itinerante que vem mostrar as mulheres na política, não só no nosso estado, como no Brasil, o que está sendo feito e a gente vai até elas. Eu tô hoje com a Fran Bayer. A Fran, ela foi deputada estadual, hoje está deputada federal. E a Fran vai falar um pouquinho de como é esse processo das mulheres na política. Tudo bem, Nívia? É um prazer poder estar te recebendo aqui hoje, conversando um pouco sobre as pautas que nos movem no dia a dia e falar com quem te acompanha, mas especialmente com a mulherada, o quanto é importante a gente estar nos espaços que influenciam a nossa vida diária. Fran, vamos falar um pouquinho do papel das mulheres, não só aqui no Rio Grande do Sul, como em Brasília, que tu também está lá, né, discutindo as políticas públicas, buscando melhorar esse contexto da participação feminina, tanto na política, mas também na gestão pública, né, em todos esses sentidos. O que tu vê hoje? Como é que tu vê esse papel? Eu sempre falo, né, Nívia, que a mulher estar na política, a importância não é só a questão de representação feminina, mas o olhar que a gente traz para todo o contexto e para as políticas públicas que nós trabalhamos. Porque a mulher, ela traz um olhar mais de cuidado, mais médio e longo prazo. Eu, quando fui deputada estadual, me lembro que me deparei com muitas pautas que não eram faladas na Assembleia Legislativa. E aí a gente traz a defesa da criança e do adolescente, a proteção aos idosos, a inclusão. E algumas pessoas até me questionaram, isso é pauta para deputado estadual? Isso é pauta que vai dar voto? Muitas vezes essa questão. E eu dizia, olha, não sei, mas eu sei que enquanto eu estiver aqui é uma bandeira que precisa ser levantada, porque hoje é uma pauta que não é falada no nosso estado do Rio Grande do Sul. Algumas pautas elas vão virando moda, infelizmente. E hoje a gente tem muita gente que fala sobre isso, mas é sempre eu procuro buscar o equilíbrio de quem fala e de quem trabalha por isso, né? Hoje, estando lá em Brasília, a gente vê a importância de ter essa conexão. Câmara Federal, Assembleia Legislativa, com os municípios, é muito importante para que a política realmente traga um resultado na vida das pessoas. Quando eu rodo o estado do Rio Grande do Sul e eu trabalho muito presente nos municípios, a gente vê que a gente pode mostrar para as pessoas a importância de um deputado federal que às vezes parece tão longe quando ele tem as parcerias certas e as proximidades com as pessoas certas. Porque quando a gente fala de política e de solução de problemas, nada se faz sozinho. Então não adianta a gente ter uma representação lá em Brasília se aqui na ponta, na Assembleia Legislativa ou no município, a gente não tem essa ligação para poder reconhecer a necessidade e trabalhar em cadeia para a solução desse problema. Então muitas vezes é mais do que leis no papel. A gente precisa dessas parcerias que fazem a lei acontecer. Com certeza. E até algo bem interessante que tu falou, essa questão das pessoas, né, ou de muitos políticos pensarem, isso não dá voto. Mas a questão não é o que dá voto. É o que precisa ser feito para quem está aqui na ponta, que é o que eu vivo lá no meu dia a dia. Então eu estou aqui na ponta, eu sei o que está precisando, o que é necessário. E aí quando a gente tem essa porta aberta, que a gente vem do município para o estado e para Brasília, com certeza, né, as políticas públicas ou as leis, elas vão ser mais assertivas, né? Então a gente consegue fazer essa ponte, essa conexão e realmente fazer leis e trabalhos que impactam a vida das pessoas, que trazem resultado na vida das pessoas, olhando uma lei que ela é nacional, mas que ela precisa um olhar particular para cada lugar. Eu vejo muito isso em nível de Brasil, porque nós atuamos aqui no Rio Grande do Sul, mas se eu pensar em leis que às vezes atendem o norte e nordeste do nosso país, não vão funcionar no sul e sudeste, porque a cultura é diferente, porque as necessidades são diferentes. Né? E tanto como às vezes a gente precisa de uma lei nacional, mas que vai precisar de uma porta em nível de estado para se ampliar. Hoje eu vejo muito quando a gente fala na proteção das mulheres do nosso estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul hoje, infelizmente, é um dado triste, mas ele, neste ano, é o estado que mais já matou mulheres no nosso Brasil. Né? Estamos fechando aí 28 ou 29 mulheres assassinadas no Rio Grande do Sul somente nesse ano. E é uma temática muito difícil de enfrentar a violência contra a mulher. Primeiro, porque é uma violência que acontece dentro de casa. Então não é com força de segurança pública que eu vou inibir, né? Não é colocando mais policiais na rua que eu vou inibir esse tipo de violência. E a prevenção é algo que tem que funcionar em rede. E aí nós vemos, e nós viajamos o estado do Rio Grande do Sul com a comissão externa da Câmara que tratou desse assunto,
a gente vê que a rede se desconecta em alguns municípios, porque a ponte do estado não conseguiu conversar lá com o município, porque a delegacia não conversa com outro nível da rede de proteção, e que só vai funcionar quando a gente conseguir fazer essa conexão nacional, estadual e municipal. E é o grande desafio hoje, que é tratar desse assunto antes, porque infelizmente com o feminicídio a gente não tem mais o que fazer com a vida daquela mulher. Então cada mulher que hoje a gente tem perdido no nosso estado é porque a gente não tem conseguido organizar essa rede antes de proteção à mulher. E é uma pauta que nos desafia a pensar em trabalhar, mas que sem essa conexão ela não vai avançar. Por isso que é importante mais mulheres na política, mais mulheres nesses espaços que, como eu digo, são espaços de decisões. Não é espaço de poder, mas é um espaço em que a gente decide muita coisa sobre a vida de pessoas. É um espaço de muita responsabilidade. E Fran, falando disso, né, dessa conexão, e também muitas vezes eu vejo que a família, às vezes devido ao poder aquisitivo também, ao poder econômico, muitas mulheres não têm como sair daquela vida ali doméstica, né, por questão financeira, filhos. Isso tudo é algo que o município ou que mais mulheres lá dentro ajudando, fazendo esse trabalho, ajudando a empreender, no meu caso como empreendedora, tendo essa força do lado, né, ajudando a criar novas empresas, novas frentes de trabalho, vai fazer com que a mulher se sinta mais segura, possa deixar, né, esse lar onde ela está sendo agredida e não chegue, né, ao extremo que é o feminicídio. Isso é uma verdade, eu quero usar como exemplo aqui, a gente tem um município do Rio Grande do Sul que foi criado pela uma vereadora que propôs a criação da Secretaria da Mulher no município. Foi a primeira Secretaria da Mulher Municipal do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nisso a gente trabalhou em parceria, essa vereadora com o meu mandato, que destinei recursos para essa secretaria para poder estruturar, e a gente começou alguns programas com as mulheres do município. Então, primeiramente, vítimas de violência a gente trouxe para dentro da secretaria, não só com projetos de acolhimento, mas de capacitação, de empreendedorismo. E essas mulheres estão ali hoje no município, o município está numa fase de adaptação para criar uma cooperativa com essas mulheres, porque elas começaram a fazer os cursos, a aprender, empreender, começaram a vender, o negócio começou a dar certo, né, na parte de gastronomia, e então, eu costumo dizer, eles estão voando no município, porque a gente não só acolheu a dor daquelas mulheres, dando suporte psicológico e tudo mais, que é importante, mas trazendo, mostrando para elas, vocês podem ir mais longe. Né? E como grupo, a gente criou esse mecanismo no município, que é um município pequeno do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas que tem mostrado para essas mulheres que elas podem ter oportunidade. E esse fortalecimento de vínculo tem mudado a história de muitas mulheres. O incentivo, primeiro, que eu sempre digo para as mulheres, é que a gente tem que saber que dá certo. Eu não preciso deixar de ser a mãe para ser a deputada. Eu não preciso deixar de ser a esposa para ser a deputada, ou a que cuida das coisas da casa para ser a deputada. A gente consegue fazer tudo isso e mostrar para mulheres que muitas vezes nós precisamos dessa coragem e desafio de botar a nossa cara à frente de tudo isso, porque, por exemplo, vamos falar da política, a gente faz política diferente. Só que, claro, daí a gente vai aprendendo e vai vendo que dá para fazer muita coisa, mas a gente precisa dessas parcerias. E que tem que trabalhar unidas, né? Tem que ter uma união forte e realmente uma rede. Então é isso que as mulheres precisam entender, que a gente precisa fortalecer essa rede. E nessa questão da conexão, da importância, e conhecendo a tua liderança, na tua pauta e no teu movimento, que a gente chega através do meu mandato e através do Republicanos para te convidar, né, para vir fazer parte do Republicanos, te lançando um desafio também como mulher de ser pré-candidata, porque realmente é aquilo que eu falo, a gente acredita na força da mulher, na liderança que nós exercemos e nesse olhar que a gente faz com diferença. Então vamos lá, a gente podia procurar homens que falam sobre esse assunto? Poderíamos, teríamos, né? Mas a gente acredita, e eu não gosto muitas vezes de usar essa palavra, né, do empoderamento feminino, porque eu acredito que esse poder já está dentro de nós e a gente tem Não precisa dessa... a gente tem que se estabelecer nesse lugar, e é isso que a gente vê em ti. Não é uma forçação de barra no eu sou uma mulher empoderada. Não, eu faço isso no meu dia a dia, eu sou essa líder nessa pauta, eu sou uma mulher empreendedora, eu sou uma mulher que luta pelo turismo,
e a gente conheceu a tua história, te conheceu e falou, eu preciso dessa liderança, dessa conexão andando junto com a gente no nosso partido, trazendo esse olhar feminino para tantas pautas que permeiam o teu dia a dia. E aí eu quero já aproveitar e agradecer, né? Porque primeiro tu aceitou o nosso convite, o nosso desafio. A gente sabe que é um desafio, que é uma caminhada árdua, mas é nisso que nós acreditamos, é poder estar em Brasília com essa ponte, essa conexão aqui na Assembleia Legislativa e na região sul como um todo, né? Nessa liderança que tu movimenta. E eu aceitei esse desafio porque eu acredito que nós mulheres empreendedoras, e além disso, durante todo esse período que eu sou empresária, que eu estou empreendendo há 6 anos, eu tive muita dificuldade de orientação lá na ponta, a burocracia é enorme, nós mulheres precisamos, parece que está todos os dias nos validando, dizendo que a gente pode, que a gente consegue, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, dentro disso tudo, eu pensei, não, eu quero contribuir. Eu quero ser essa rede de apoio, não só aqui no município em Pelotas, como na Zona Sul, mas essa rede de apoio lá no estado, lá em Brasília. Também fui olhar a história de vocês, a tua, né, Fran, a da Lise, e fiquei assim, encantada, porque eu acredito muito que quando a gente faz uma rede de apoio, e como tu disse, eu como empreendedora no turismo, você aqui na política, uma outra mulher lá que entenda de um outro assunto no agro ou no transporte, todas nós podemos sim ser esse elo que vai coligar, qualificar e ajudar tantas outras que também querem crescer, não só nos seus negócios, mas muitas vezes verem uma forma, né, de saírem daquele relacionamento lá abusivo ou de ter realmente uma profissão que elas realmente gostem de estar no dia a dia, né? Então, quando eu vi tudo isso, né, através desse convite, eu pensei, não, eu me encaixo e é isso que eu quero fazer. Porque política também é empreender, né, Fran? E empreender realmente traz aquele, o agir, o fazer, o inovar, e isso lá na ponta eu faço todos os dias. É isso aí mesmo, Nívia, essa é a voz feminina no parlamento, mas que está falando de economia, de segurança pública, de empreendedorismo, de saúde, porque a vida da mulher ou do cidadão, ela permeia todas essas áreas, né? Muitas vezes as pessoas dizem, de novo a eleição, não estão não acompanhando, mas a gente tem que saber que desde quando a gente acorda de manhã e liga a luz do nosso quarto ali, a política está acontecendo, desde uma taxa de tributação, desde a disponibilidade de um serviço, de ter ou não, dele ser público ou privado, tudo na nossa vida encadeia política. E a gente precisa compreender que a gente precisa dessas vozes certas para falar sobre o que precisa ser dito, levantar as bandeiras que precisam ser levantadas e que vai influenciar no dia a dia da vida da gente. A política, para mim, ela é uma missão. Enquanto eu estou aqui, ela é uma responsabilidade muito grande de fazer gestão daquilo que não é meu, mas é nosso. Né? E o que eu vejo muito isso, quando as pessoas se isentam dessa decisão, não importa, esse ano é ano eleitoral. Deputados federais do Rio Grande do Sul são 31 cadeiras. Participando ou não, 31 estarão lá. Quem são essas pessoas? O que move elas a fazer política? Então, muitas vezes, as pessoas de bem, estou cansada, não quero me envolver, não gosto de política, mas alguém está decidindo sobre a minha vida. Eu dou uma procuração em branco para alguém lá, porque eu me isento muitas vezes. E aí a gente esbarra nisso. Por que a política não chega na minha vida? Porque eu não estou escolhendo os políticos certos. E quando a gente participa do processo, às vezes uma pessoa diz, mas eu posso votar em alguém e ela não eleger, né? Mas eu pelo menos estou participando desse processo. Pelo menos fez uma escolha. E me posicionando. E aí às vezes eu posso dizer, pelo menos, não me representa porque eu não votei. Né? Mas a gente precisa essa compreensão, porque a gente só vai vencer esse sistema, muitas vezes, que não traz o resultado, é se posicionando, é participando, é entendendo um pouco mais de política e principalmente, né, votando, porque é a chave que a gente tem na mão. Além de escolher, é acompanhar. Muitas vezes, realmente, a pessoa pode dizer, eu não escolhi aquele ali, ou eu escolhi e me arrependi. Te arrependeu na próxima troca. Mas acompanha o que o político está fazendo lá. Acompanha os que estão lá, né, que foram escolhidos pela grande maioria, ou que foi escolhido por ti, né, e vê se ele realmente está cumprindo, né,
as pautas que ele disse que ele ia defender, se ele trouxe mais pautas, porque também vai mudando, né? E no decorrer disso, uma prova disso é o Estado, agora com todos esses números de feminicídio. Então é uma pauta que realmente precisa que todos se unam para tentar mudar, né, esse cenário. Então tem que acompanhar, tem que ver se teu político tá lá realmente, a tua escolha tá lá, fazendo a diferença não só na vida, né, da comunidade, como na tua. Porque hoje também a informação dá o acesso de todos, a gente tem às vezes uma luta pela distorção dos discursos e do que foi aquela votação, mas eu prefiro o eleitor chato, porque alguns dizem, ai, desculpa estar lhe incomodando, mas é esse que a gente sente participativo no mandato. Pô, ele está acompanhando, ele viu como eu votei, ele quer entender melhor, ele sabe que eu estou destinando o recurso, do que muitas vezes se sentir abandonado e muitas vezes a gente se pergunta, pô, me colocaram nesse lugar, mas cadê esse povo para andar junto comigo? Para representar mesmo. E para seguir me dizendo o que espera, né? Exatamente. Né? E uma coisa que tu falou aqui que é muito importante, claro que sempre numa campanha eleitoral a gente vai levantar bandeiras que nós queremos representar. Mas durante o mandato, muita coisa chega nova, muita coisa se constrói, que talvez não foi uma bandeira que tu levantou em campanha eleitoral, mas que tu vai construindo de acordo com o mandato. Eu hoje olho para o meu mandato estadual, para o meu mandato federal até aqui, e tem pautas e bandeiras e leis que eu criei que eu nunca pensei antes no período de candidata, mas que um grupo chegou e me fez ver a importância daquilo e andar sobre aquilo. Algumas pessoas me questionam, eu sou autora da lei estadual sobre incentivo do futebol feminino. Aí algumas pessoas, a senhora é do esporte? Não, mas eu era deputada estadual, o pessoal do futebol feminino, principalmente dos clubes pequenos, e por que eu estou falando isso? Porque foi o pessoal de Pelotas, do Lobas de Pelotas, que veio até a mim e apresentou. Essa é a nossa realidade, a dificuldade do futebol feminino, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. A gente apresentou um projeto de lei que foi aprovado, que é lei hoje no Rio Grande do Sul, e a gente luta pela mesma aprovação em nível federal, porque a minha irmã apresentou na época e ele está tramitando ainda lá no Congresso. Então é uma pauta, eu não sou do esporte, mas a gente reconhece aquela necessidade, aquela dor e trabalho para representar essa voz. Algo que se criou, e hoje eu represento muito as mulheres no esporte, em vários segmentos, porque se encontra uma identificação e que a gente vai trabalhar por aquilo. Mas só aconteceu por quê? Porque um eleitor veio até aqui. E uma forma de se entender isso é que se fala muito dos desafios, principalmente para as mulheres, né, que todo mundo já conhece. Mas tem aqueles desafios que ficam lá atrás, nos bastidores. E esses são os mais difíceis da gente transpor. É verdade, Nívia. Eu tô já dando uma risada aqui porque eu sei o que é viver isso lá no parlamento. Algumas pessoas podem olhar de fora e dizer, não, ela já é uma mulher empoderada, é deputada federal, mas não sabe a luta diária que a gente enfrenta, inclusive para representar pautas. Logo no início do mandato, eu vou trazer aqui uma vivência, eu ouvi de um deputado, né, e eu sempre digo, eu não considero eu considero que ele falou, aí que tá, pela questão cultural, muitas vezes que está inserida, mas eu ouvi de um deputado dizer assim, vocês mulheres têm que estar na comissão da mulher, falando das pautas da mulher, da saúde, da criança, não na de segurança pública, na de economia. E eu olhei para ele e disse, não, eu não ouvi isso. Eu falei, olha, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, que já é um deputado que está aqui antes de mim, mas por que eu, como mulher, não posso falar de segurança pública? Por que eu não posso falar de economia? Porque vamos lá, as mulheres elas estão em todas as diversas áreas. E além do conhecimento diário, a gente tem estudos técnicos. A gente tem hoje lá no Congresso deputados que são da área de segurança pública. Mulheres, delegadas, coronel. E por que elas não vão poder falar de segurança pública? Eu uma vez na Assembleia Legislativa, numa roda ali de construção dentro do plenário, e cada um fala mais alto, e tinha que dar um acordo, e eu não estava dando acordo. Um deputado, homem, gritou, quem que não tá dando acordo? E eu falei, eu tive que bater na mesa e olhar para cima, porque ele era maior que eu, e dizer, sou eu que não tô dando acordo. E como mulher, eu me sentia assim, constrangida naquele momento, e depois ele até veio pedir desculpa, muitas vezes, eles se cai a ficha depois, né, eu digo do tratamento, mas como mulher, às vezes, e se a gente bate numa mesa, se a gente fala mais alto, aí tá histérica, perdeu o controle, mas muitas vezes a gente tem que fazer isso, porque senão a gente é tratorada. E o ambiente ainda é muito masculino. Então, às vezes a gente tá numa reunião, numa mesa que são dominadas por homens, e se tu não falar e não pedir a voz,
tu vai ser calada naquele lugar. Não importa o teu cargo, o teu título. Não, Isso que eu quero isso mostrar, não. que muitas vezes assim, mas ela é deputada. Mas a gente está lá se afirmando, a gente está lá lutando dentro da comissão, a gente está lá lutando dentro da reunião do partido, das lideranças, para mostrar que nós temos voz e vez realmente, e que nós podemos entregar muita coisa para a população. Por isso, gurias, que essa luta é nossa. Então as gurias desse estado, desse Rio Grande do Sul e do Brasil, precisam sim se unir e fazer a diferença. Precisamos estar juntas, né, Fran? Juntas para realmente transformar não só lá o nosso município, não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro. Nós mulheres temos esse poder. Tá aqui, tá na nossa mão. Essa é a política que nos une e é essa política que nós mulheres fomos chamadas para fazer. Com simplicidade, mas com muita verdade. E a gente alcança resultados. Apesar dos desafios, eu tô aqui para provar que a gente alcança resultados e que a gente precisa cada vez de mais mulheres. Não sendo todas candidatas níveis, mas cada vez mais mulheres juntas, andando de mão dadas, apoiando umas às outras. Porque vamos lá, para a gente encerrar aqui um dado. Nós somos a maioria da população brasileira. Nós somos a maioria das eleitoras. Por que nós não somos a maioria nesses espaços de decisão? Então nós precisamos refletir como mulher, escolher uma mulher para votar, apoiar uma mulher, porque a gente pode fazer a diferença, não só na nossa vida, no nosso município, mas no nosso estado e no nosso Brasil. Fran, então eu te trouxe uns doces de Pelotas para agradecer por nos receber aqui no teu escritório em Porto Alegre, onde realmente as coisas acontecem. Muito obrigada, pelo convite, por eu estar com vocês e por estar conosco, né? Não só com o Rio Grande do Sul e com o Brasil aí em Brasília nos representando. Com os doces de Pelotas, o nosso trabalho fica mais doce.